Olá a todos, sejam bem-vindos ao GEB TV. Meu nome é Roberto Carvalho e hoje nós falaremos sobre as explicações que o Espiritismo traz sobre o porquê de esquecermos nossas vidas passadas e quais são as ferramentas que nós recebemos de Deus que suprem esse esquecimento. Esse assunto sobre vidas pregressas, estimula a curiosidade para saber quem nós fomos, qual foi a nossa posição social ocupada, o que nós fizemos para estar hoje na situação que nos encontramos. Então, sobre as aflições que passamos atualmente, o Evangelho segundo o Espiritismo explica no capítulo 5, intitulado Bem-aventurados os aflitos, que os problemas que enfrentamos nessa vida, eles nem sempre estão relacionados a uma falta de uma vida passada. Ou seja, nem sempre é uma expiação. Podem ser também provas que nós escolhemos enquanto estamos no estado da erraticidade. É aquele estado que o espírito se encontra no plano espiritual, antes da próxima encarnação. Não significa que o espírito seja um espírito ruim, só por estar na erraticidade. No texto do Evangelho, ele nos afirma lá que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, quebrando essa relação entre uma dificuldade atual a um erro cometido numa vida anterior. Inclusive, grande parte das dificuldades que nós enfrentamos decorrem da imprevidência nessa vida mesmo. Quantas vezes, quando nós já temos alguma experiência de vida, nós nos questionamos, se eu soubesse disso naquela época, eu teria feito de uma forma diferente. Mas como a gente não tem as ferramentas para diferenciar o que é expiação do que é uma prova, o ideal é tratar tudo como se fosse prova, todas essas dificuldades pelas quais passamos, para evitar fazer suposições equivocadas sobre que aquela pessoa pode ter feito numa vida anterior para estar passando por aquela situação. A gente não tem como saber se foi uma expiação aquilo que ela está passando ou é uma prova. E se a gente também mudar o nosso ponto de vista das tribulações da vida e recebermos elas como testes que a providência divina nos aplica, como uma oportunidade de nos melhorarmos, a gente vai parando de achar que tudo de ruim que acontece conosco é uma injustiça, que se talvez um minuto antes aquilo dali não teria acontecido ou teria acontecido de uma forma diferente. A gente vai começar a perceber que certas situações que ocorrem acontecem porque nós temos que passar por elas e extrair dali alguma lição. Mas nas mais das vezes a gente repete essas mesmas provas porque nós não conseguimos tirar o proveito delas. Verificamos apenas a dor, não a lição. Mas então por que em geral a gente não lembra dos acontecimentos das vidas anteriores? Se tivermos a crença de que Deus é soberanamente justo e bom, se partirmos desse princípio, nós podemos concluir que deve haver uma razão justa para não lembrarmos das encarnações passadas, e que essa razão visa apenas o nosso bem. Aliás, essa ideia de ser Deus, a soberana justiça e bondade, nos leva a ter uma atitude mais otimista perante a vida. Porque de todas as tribulações pelas quais passamos, são apenas obstáculos que a providência coloca em nosso percurso, para que possamos superá-las, atingindo assim um degrau superior na nossa escala de progresso moral. Cabe então a nós verificar quais lições a providência tenta nos ensinar com o sofrimento pelo qual estamos passando em determinado momento. Lembrando que esses sofrimentos são
um relâmpago na eternidade, como os Espíritos afirmam. Para nós, no Livro dos Espíritos, ou seja, são situações muito efêmeras, elas passam muito rápido. Só que do nosso ponto de vista limitado, o sofrimento às vezes parece ser eterno e que a gente não vai ter condição de suportar eles. Mas qual é então o motivo que Deus colocou como lei da matéria o esquecimento do passado, né? A gente pode pensar como exemplo como é difícil a reintegração à vida em sociedade de um condenado pela justiça. Como é difícil ele reingressar no mercado de trabalho para ter uma vida digna. Porque ele fica mal visto pela sociedade, mesmo que ele tenha cumprido a sua pena e mesmo demonstrando um desejo sincero de mudar. Agora imagine se nós não soubéssemos dos seus antecedentes criminais, né? De uma pessoa com esse desejo de mudar. Qual tratamento ele não receberia pela sociedade? Seria muito mais fácil essa reintegração. E imaginemos agora essa situação na nossa família, onde ocorre que espíritos que tenham cometido crimes entre si, eles podem reencarnar na mesma família para reparar erros do passado, né? Construindo entre eles laços de amor. Como é que as pessoas conseguiriam formar esses laços sabendo o crime que o seu irmão, seu pai, sua mãe cometeu contra ele? E aquele que cometeu o crime, né? Quão constrangido ele não ficaria de lidar com aquela pessoa. A gente ainda tem essa dificuldade de cumprir aquele mandamento do Cristo que ele deu no Sermão do Monte, né? Que é amar os nossos inimigos, orar por quem nos persegue, perdoar os nossos ofensores. Imaginemos somar aos desentendimentos dessa nossa vida todas as desavenças acumuladas de vidas passadas, né? Como é que nós íamos conseguir lidar com as decepções, traições, confianças quebradas, as violências sofridas por pessoas que fazem parte da nossa própria família? E também se nós tivéssemos cometido essas atrocidades, será que a gente ia conseguir perdoar nós mesmos e continuar seguindo de cabeça erguida a nossa vida? Então, o esquecimento do passado, ele se mostra mais como uma bênção divina que permite que a gente mantenha relações sociais, conviva com as pessoas como se fôssemos pessoas novas, diferentes, né? Sem lembrar das faltas que nós cometemos no passado com elas. O esquecimento do passado permite que a gente seja mais autêntico, que a gente possa se expressar mais espontaneamente. Ao lembrar de certos acontecimentos, né, que vivemos anteriormente, poderia condicionar o nosso comportamento. A gente poderia agir de forma mais dócil com aqueles que sabemos que temos dívidas contraídas com a pessoa e ser mais exigentes com aqueles que são devedores nossos. E aí como é que a gente ia saber dizer que a gente estaria fazendo um bem para alguém com ou sem interesse, né? Lembrando que a virtude mais meritória é aquela praticada sem interesse algum. E o esquecimento do passado permite a gente agir como a gente realmente é. E vai demonstrar mais avanço moral quem conseguir agir de forma desinteressada, independente de ter feito mal a alguém ou não. Só que o esquecimento do passado, ele não é absoluto, como muitos podem pensar. A sabedoria divina nos faz esquecer apenas o que nos seria prejudicial nessa vida. Aqueles fatos que atrasariam o nosso progresso. A encarnação na matéria, ela nos impede de lembrar apenas como conquistamos o nosso avanço, mas nós não esquecemos o que nós avançamos. Não nos importa saber que personagens nós vivemos na história, qual status social alcançamos, quais dificuldades tivemos que passar para conquistar o progresso que nós temos hoje.
ao nos fazer esquecer o que nos atrapalharia, Deus nos permite lembrar apenas aquilo que nos é útil e nos concede as ferramentas suficientes para o nosso progresso espiritual. Aquilo que nós precisamos melhorar em nós mesmos é indicado pelas nossas más tendências, os nossos vícios morais. E os avanços que nós já adquirimos se manifestam pelas nossas ideias inatas e pela intuição. São essas as ferramentas que nos permitem progredir sem termos necessidade de lembrar de vidas passadas. Então, extirpar de nós as más tendências deve ser o foco da nossa existência terrena, né? É onde devemos concentrar a nossa atenção. Estudar nós mesmos, ou seja, exercitar o autoconhecimento, nós vamos poder verificar o nosso caráter, as nossas tendências. Então fazer um julgamento de quem nós provavelmente fomos no passado. Daí a importância, né, do conhecer-se a si mesmo, que os espíritos respondem a Kardec ser o meio prático mais eficaz, ou seja, aquele que dá mais resultado de nos melhorarmos nessa vida e de resistirmos aos arrastamentos do mal. E aí Santo Agostinho, nesse item 919 do Livro dos Espíritos, explica como ele fazia o autoconhecimento durante a sua vida na Terra. Ele nos ensina que ao final do dia ele questionava de diversas maneiras a sua consciência para averiguar se ele cumprira a lei de justiça, amor e caridade naquele dia. Ele também indica que nós procuremos a opinião de outras pessoas sobre nós, não só dos amigos, também daqueles que são os nossos adversários, né? Porque eles não têm vergonha de expor as nossas falhas. E essa indicação de Santo Agostinho me faz lembrar de uma cena de um livro que foi bastante indicado por uma amiga do GEB, que é chamado Voltei, né? É escrito pelo espírito Jacó, e a cena fala quando Jacó ele começa suas atividades de resgate de espíritos desencarnados, né? Então o primeiro auxílio que ele vai prestar é um alcoólatra que ele está sendo obsediado, e o obsessor ele começa a apontar para Jacó as contradições dele, que nas reuniões mediúnicas ele aconselhava alguns comportamentos, mas na vida particular ele agia de outra maneira. E apesar dos golpes que ele vai levando, né, na consciência, o Jacó consegue manter o diálogo com esse espírito, sempre demonstrando humildade, até que ele consegue arrefecer a fúria do espírito e ele consegue sair bem na conversa. Mas aí o Jacó percebe que se ele quisesse irradiar a própria luz, que ele não conseguia até então, a forma mais rápida seria por esse caminho, enfrentando com humildade as palavras ásperas de outros espíritos endurecidos, né, sobre as suas contradições enquanto ele estava encarnado. E ele continua nessas atividades. Então, a partir do estudo dos nossos vícios morais, nós podemos inclusive predizer quais as provas que nós estamos sujeitos a passar se não sanarmos esses vícios. Aí, como exemplo, eu trago aqui um comentário de Kardec, lá do item 399 do Livro dos Espíritos, que ele vai fazendo essa relação de vício e a prova. Então ele diz aqui: o orgulhoso será castigado no seu orgulho, mediante a humilhação de uma existência subalterna. O mal rico, o avarento, pela miséria. O que foi cruel para os outros, pelas crueldades que sofrerá. O tirano, pela escravidão. O mau filho, pela ingratidão dos seus filhos. O preguiçoso, por um trabalho forçado, e assim por diante. Uma outra ferramenta que Deus nos concede, né, são as ideias inatas, que são os vestígios dos conhecimentos que o espírito adquiriu nas existências anteriores e que guarda nele como uma vaga lembrança. Então, são essas aptidões naturais, né, que sem
estudo prévio, certas pessoas apresentam para determinadas áreas, como ciências, linguagem, artes, esportes. Essas aptidões têm origem nesse progresso anterior conquistado pela alma. E as ideias inatas, elas são a base para a formação de novos conhecimentos que o espírito vai adquirindo, né, na sua existência. E sem essas ideias inatas, cada encarnação seria como se começássemos do zero novamente. A última ferramenta aqui que Deus concede é a intuição, que nos dá a ideia de resistir ao mal através da voz da consciência. Kardec nos fala que o espírito encarnado é como se fosse um viajante na base de uma montanha, e quando desencarnado é como se o viajante subisse ao topo da montanha. E fazendo isso, o viajante vai ter uma visão mais clara de qual é o seu objetivo existencial, e os interesses da vida material perdem todo o seu sentido. O espírito, sabendo do seu verdadeiro destino, ele avalia como é que foi sua vida na Terra, verifica os erros cometidos e o que poderia ter feito para evitá-los. Sabe o que ainda falta para alcançar a verdadeira felicidade, e aí então ele escolhe provas que percebe serem mais adequadas para o seu aperfeiçoamento na Terra e para que ele ocorra de maneira mais rápida numa nova encarnação. Aí, para suportar essas provas que o espírito escolhe, ele solicita auxílio de espíritos superiores que vão servir de guia, né? E vão inspirar boas ideias a eles. São os conhecidos espíritos protetores, anjos guardiões, que sempre pertencem a uma ordem mais elevada ao do seu protegido. A gente aprende, né, pela escala espírita, ela divide os espíritos em 3 ordens: a dos espíritos inferiores, dos bons e dos puros. O homem na Terra, ele pertence à ordem dos espíritos inferiores. Então tem como um anjo guardião um espírito da ordem superior, um espírito bom. Os espíritos bons, mesmo que ainda não sejam perfeitos, já conseguem fazer com que a sua vontade predomine sobre a matéria. E eles sentem felicidade simplesmente pelo bem que fazem ao próximo, ou pelo mal que eles conseguem impedir de acontecer. Escolhem por vontade própria nos ajudar, e aí isso se torna para eles uma obrigação. Mas podem se afastar quando percebem que não seguimos mais seus conselhos e preferimos dar ouvidos às influências do mal. Mas eles sempre retornam quando fazemos um pedido sincero de socorro e nos predispomos a seguir os seus conselhos. Então, para a gente ter esse contato mais próximo com os espíritos protetores, é importante tentar mantermos sempre bons pensamentos, de padrões elevados, bons sentimentos, fazer da oração uma prática constante, porque a gente aprende no Espiritismo que são esses bons pensamentos que modificam o fluxo espiritual ao nosso redor, criando uma forma de repulsão aos espíritos que querem estimular as nossas más inclinações, e é pela oração que nós criamos a nossa conexão com a espiritualidade superior, transmitindo os nossos pensamentos através do fluido cósmico universal. Então, o conhecimento dos nossos erros quando estamos desencarnados, a vontade de não reincidir neles e as boas inspirações que recebemos dos bons espíritos se manifestam pela intuição, que nos dá a voz da consciência, que é aquele pensamento que nos adverte sempre que nos aparece o desejo de sermos arrastados por más inclinações que tenhamos. E se a gente consegue resistir a elas, nós obtemos assim uma vitória e estamos fortalecendo a construção de uma virtude dentro de nós, até chegar um momento em que nós nem pensaremos mais em cometer esse delito, né, contra as leis morais. E aí, para finalizar aqui,
A gente sabe que esse assunto de vidas passadas estimula a curiosidade e a gente tende a querer satisfazer isso, né? Mas temos que ter cuidado, porque de um modo geral, o esquecimento do passado é necessário e as ferramentas que Deus nos concede, né, que eu expliquei aqui, as más tendências, as ideias inatas, a inspiração, já são suficientes para a gente continuar buscando o nosso progresso. Então a advertência aqui é para aquele que quer buscar na mediunidade satisfazer essa curiosidade pessoal, porque ele pode se sujeitar a ser enganado por aproveitadores, né, da credulidade alheia. E a gente sabe que espíritos sérios, eles não se ocupam nessas atividades fúteis, pois eles sabem que não vão trazer benefícios ao indivíduo. Então, caso haja realmente uma comunicação mediúnica, que nem sempre pode haver, né, é mais provável que para responder esse tipo de questionamento apareçam espíritos interessados em zombar do curioso, né? Que aí ele pode sair dali com uma ideia fantasiosa de um passado que nem existiu, e essa ideia não vai contribuir em nada para o progresso espiritual e moral. Então a gente tem que procurar aproveitar as experiências dessa existência aqui, tomar as provas que a gente passa por oportunidades de aprendizado e crescimento, sem achar que o mundo é injusto com a gente. A gente deve buscar o autoconhecimento, remover de nosso íntimo os vícios, construir valores, virtudes do homem de bem. Buscar ser alegres servidores do Cristo, né? Construindo laços de afeto, onde nós passarmos, semear a boa nova pelas nossas atitudes, fazer o bem que esteja ao nosso alcance, sem interesse, independente de quem seja, dando palavras de consolo ao irmão aflito, porque o que a gente aprende com o Espiritismo tem que ser posto em prática, para que a humanidade um dia chegue a uma nova era de regeneração. Muita paz a todos.